Fala, meu querido aluno, tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá trabalhar agora com o princípio da insignificância. Também chamado de princípio da bagatela. Da bagatela própria. Depois eu falo da outra. Meu velho, o princípio da insignificância, ele se relaciona com o tamanho da lesão produzida, com a relevância de uma lesão produzida ou gerada em um bem jurídico de terceiro. E aí o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar, esse Carlitos ele me mata, fica me fazendo dar risada aqui no meio do meu raciocínio, mas o princípio da insignificância, ele visa trazer a ideia de que aquelas lesões ínfimas, aquelas lesões estritamente pequenas, aquelas lesões que não tenham repercussão jurídica, que elas não precisam ser chanceladas pelo direito penal, porque elas são insignificantes, como o próprio nome sugere. Então veja, imagina que o indivíduo entre em um supermercado e ele subtrai uma caneta tal qual esta aqui. Sei lá, quanto é que vale uma dessa aqui? R$7? É isso? 7 pila. Pô, será que diante da dimensão do supermercado, da dimensão do patrimônio vasto que esse supermercado tem, porra, será que é relevante punir um indivíduo que subtraiu uma caneta? Não me parece que a resposta seja afirmativa, né, meu querido aluno? Então, o princípio da insignificância, ele visa desconstituir a tipicidade do fato. Então, como você bem sabe, dentro da análise do crime, nós trabalhamos com o fato típico, com a ilicitude e com a culpabilidade. Dentro do fato típico, nós tratamos de conduta, nexo causal, resultado, é isso, resultado e tipicidade. Essa tipicidade aqui, ela se desmembra em tipicidade formal e tipicidade material. A tipicidade formal, ela é aquela do Severino, é o cara crachá. Então, na tipicidade formal, você pega o fato e você pega a lei. E aí você fica cara crachá, cara crachá, cara crachá. Você olha o fato e analisa a lei. Se você consegue enquadrar o fato à norma, ou no termo técnico, se existe subsunção do fato à norma, você tem a tipicidade formal. Mas aí a tipicidade material, que é onde atua o princípio da insignificância, está relacionada com o valor do resultado. Então, se aquele resultado é ínfimo, é inexpressivo, não tem por que existir a tutela por parte do Estado, porque vai afastar a tipicidade material, afasta a tipicidade, afasta o fato típico, afasta o próprio crime. Tranquilo? Então, a aplicação do princípio da insignificância, o reconhecimento, afasta a tipicidade material, que afasta o próprio crime. Perfeito? Beleza? Vamos adiante. O Supremo Tribunal Federal fixou 4 vetores de aplicação do princípio da insignificância para balizar essa aplicação. Aí você vai lembrar disso aqui, ó. Quais são os vetores de aplicação? Aí a gente tem um mnemônico, que é o MARI. MARI. Então você vai lembrar aqui
que são requisitos para aplicação. A mínima ofensividade da conduta. A ausência de perigo social da ação. O reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E por último, a inexpressividade da lesão. Então vocês vão de perceber aqui que os elementos, os requisitos criados aqui para permitir a aplicação do princípio da insignificância se envolvem ora com a conduta, ora com a reprovabilidade, com o perigo daquela conduta ou com o tamanho da lesão. Esses requisitos, eles são todos cumulativos. É preciso a junção desses 4 requisitos para que ocorra a aplicação deste princípio. Então, meu aluno, o que nós podemos identificar a partir desta análise? Nós vamos identificar que, basicamente, a aplicação aqui ela vai se dar com relação aos crimes sem violência, lógico, e crimes simples. Aí a gente pode partir para essas considerações aqui ao final. Então, vou colocar aqui, ó. Observação 1. Não se aplica a crimes violentos. Não se aplica o quê? O princípio. A crimes violentos. Então, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, não se aplica. Furto qualificado, como regra, não se aplica, tendo em vista que ele tem um mecanismo de ação mais sofisticado do que o furto simples. Observação 2. Preciso chamar sua atenção aqui para as súmulas 589 do STJ e súmula 599 do STJ, que está tudo aí no seu material. A súmula 589 retrata a ideia de que não é aplicável o princípio da insignificância aos crimes envolvendo violência doméstica e familiar. E a súmula 599 estabelece que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Beleza? E aí, atenção com relação à súmula 599, porque o entendimento dos tribunais superiores é que aplica-se o princípio ao crime de descaminho. No crime de descaminho. Quando o imposto sonegado for de até 20 mil reais. Então, entende-se que não precisa movimentar a máquina pública para punir um indivíduo por descaminho quando a sonegação do imposto é de até 20 mil reais. Não é o valor da mercadoria, é o valor do imposto sonegado. Uma observação 4 que eu vou constar aqui, que é a seguinte. O princípio da insignificância ele também não se aplica aos crimes de tráfico de drogas, de tráfico de armas, aos crimes do Estatuto do Desarmamento e também uma quarta situação no crime de descaminho. O descaminho a gente já falou, né? Acima de 20 mil. Não se aplica também ao crime de contrabando. Importar ou exportar mercadoria proibida. Mas aí olha a ressalva. Isso aqui é importantíssimo, tá?
O STJ entendeu pela aplicação do princípio da insignificância. Então, o STJ entendeu pela aplicação do princípio da insignificância na importação de até 1.000 maços de cigarro, que é uma forma de contrabando. Então, se aparecer uma questãozinha assim, ó, nos termos das decisões proferidas pelo STJ, é absolutamente impossível aplicar-se o princípio da insignificância ao crime de contrabando? Não, errado. Porque o STJ tem esse entendimento de que pode aplicar o princípio da insignificância ou princípio da bagatela quando o agente importar até 1.000 maços de cigarro. Uai, você não pita não? Nós pita muito. Uai, então por isso que dá para aplicar, tá? Mas fica a ressalva aí, tome tento com relação a isso. E aí vem aqui comigo, ó. Tudo isso aqui que nós trabalhamos é a bagatela própria, que está relacionado com a tipicidade material. Mas se existe uma bagatela própria, é porque também existe uma bagatela imprópria. Só que bagatela imprópria é um princípio que se relaciona lá com a necessidade de aplicação da pena. Não tem nada a ver com isso. Então, o princípio da bagatela imprópria relaciona-se com a necessidade ou não de imposição de pena, especialmente quando já decorreu muito tempo da condenação até o efetivo cumprimento. Beleza? Então, nós arrematamos por aqui o princípio da insignificância ou bagatela, trazendo os principais pontos e os principais aspectos aí para o seu estudo. Valeu? Tamo junto, um grande abraço, até a próxima. Tchau!